Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero no programa de hoje convidar você a participar dessa reunião de poder que vai acontecer nesse domingo. Nós vamos estar em concordância com o Bispo Macedo, o Bispo Renato e bispos responsáveis de países. Direto do Monte Sião, estaremos aqui também no altar de Guarapuava em concordância, determinando que você também venha se tornar um discípulo, alguém nascido de Deus, uma pessoa que faz parte dessa igreja, a Igreja dos Primogênitos. Acompanhe o intervalo que fala sobre isso e nós voltaremos mostrando resultados de pessoas que tiveram a sua vida transformada por meio da fé. 2 vezes por ano, ao longo destes 49 anos de Igreja Universal, a Fogueira Santa de Israel tem sido o período de maior entrega. A bênção das bênçãos, que ela receba o teu Espírito. Desça o Espírito do Altíssimo sobre todos os que creem agora. E também dos maiores testemunhos. A cada edição, um lugar, uma inspiração, uma história de fé. Lugares sagrados do passado, que durante toda essa caminhada têm sido locais da manifestação da fé que transforma e do poder de Deus. E desta vez, o Monte Sião, onde Deus prometeu dar livramento ao seu povo, é o lugar apontado pelo Espírito de Deus para que vidas que anseiam por uma nova chance alcancem verdadeira transformação pela entrega total e completa. Neste mês de julho, participe da Fogueira Santa no Monte Sião, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. A história desse homem que você vai conhecer agora era um homem frustrado, era um homem vazio, era alguém que não tinha nenhuma perspectiva de ser feliz na sua vida amorosa, de encontrar alguém que viesse lhe completar, até mesmo pelo passado que ele viveu. Eu quero dizer para você que o seu passado não determina o seu futuro, que a situação que você vive hoje não determina quem você será amanhã. Tão somente Deus pode transformar todas as coisas, como transformou a vida dessa pessoa, que inclusive ele desenhou em um papel a pessoa amada, aquela que iria fazer parte da sua vida. Acompanhe. A vida amorosa nunca foi meu forte. Eu ainda muito jovem, já me envolvi com um relacionamento, que foi um relacionamento assim, conturbado. Eu era viciado em bebida, eu cheguei a usar cocaína, crack e cigarro também eu usava. A ponto de passar 3, 4 dias fora de casa, porque quando a gente entra nessa vida de crack, a gente só pensa, a gente só enxerga o crack, a gente não vê as outras coisas. É assim, na teoria, a minha vida sentimental, meu casamento, era importante, meus filhos, mas era só na teoria, porque na prática eu agia assim, eu priorizava o vício, priorizava os amigos e deixava muito a desejar em casa. Então a gente foi levando esse relacionamento que durou 14 anos. Meu sonho era ter sim um relacionamento, né? Um casamento, uma família feliz. Só que assim não foi aquilo que a outra pessoa queria. E aí quando chegou 7 anos depois que eu fiquei grávida, e fui contar para ele que eu estava grávida. E ele chegou e falou assim, o problema é seu, se vira, vai viver sua vida. Dali naquele momento é como se eu quisesse abrir um buraco e colocar minha cabeça dentro e não levantar mais. Tanto é que eu tentei de várias formas tirar a minha filha, porque eu não queria aquela gravidez. Para mim foi uma vergonha terrível. E aquilo dali foi muito triste para mim.
Mas assim foi passando-se o tempo. Realmente aquele relacionamento não deu certo. E aí veio outros relacionamentos, no qual tive um relacionamento por 8 meses. E essa pessoa ali tentou várias vezes me agredir, mas assim não deu certo também. Ele foi viver a vida dele, eu continuei a minha. Veio outro relacionamento, no qual eu vivi 5 anos. E essa pessoa também não queria nada sério comigo. E essa pessoa sempre colocava assim, vamos tentar ser feliz. Mas já veio de outro relacionamento também. E aquele sonho de ser feliz desmoronou mais uma vez. E eu falava para Deus, Senhor, por que eu não sou feliz na vida sentimental? Eu sou tão ruim assim, que eu não posso ser feliz? E eu queria alguém de qualquer forma. E meu irmão, nessa época, ele já era da fé. E ele já tinha feito vários convites. E eu, com uma maneira de zombando da fé dele, por falta de conhecimento, eu dizia a ele que eu só iria para a igreja se ele me levasse nos braços ou se eu fosse de alguma forma assim arrastado. Um certo dia eu estava voltando para casa, já era quase de madrugada, já passava da meia-noite, e estava tendo uma discussão em um bar. E tinha pessoas armadas e eu não sabia. E eu falei algo para uma daquelas pessoas que estava armada. Eu não me lembro o que eu falei na época. E essa pessoa se voltou para mim e deu o primeiro tiro. Foi quando acertou no meu abdômen. E eu levei a mão na altura da cintura. Provavelmente ele deve ter entendido que eu estava armado também. Foi quando ele me deu outro tiro na perna. E eu comecei a me lembrar de tudo que as pessoas me falavam, inclusive meu irmão, dos convites que ele me fazia. Foi ali naquele momento aí apareceu lá 2 pessoas, me levaram para o hospital. Eu fiquei praticamente 90 dias internado. E saindo do hospital, eu fui direto para a casa da minha irmã. E meu irmão, num sábado, ele passou em casa e me convidou para ir para a igreja novamente. E eu falei para ele, dessa vez eu aceito seu convite, só que eu não consigo ir. Ele falou assim, não tem problema, eu te levo. E quando a gente parou o carro no estacionamento da igreja, que ele me pegou nos braços, que entrou na igreja, aí eu comecei a chorar porque eu lembrei do que eu tinha falado para ele, que eu só entraria na igreja carregado. E de fato, o primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal foi no braço do meu irmão. Normalmente, como todos chegam na igreja quebrado, né? Destruído. E eu cheguei nesse ponto também. E eu ainda não aceitava que aquilo dali era uma vida destruída. Para mim ainda estava bom, porque ainda levava o orgulho de achar que não precisava de Deus. Dessa forma eu cheguei nas palestras da terapia. Eu queria alguém, eu queria encontrar um relacionamento. Só que daí eu fui entendendo nos ensinamentos que, em primeiro lugar, a gente tinha que se limpar. Que não adiantava a gente carregar uma mala cheia de roupas e primeiro não se esvaziar. E eu fui aprendendo que eu tinha que me esvaziar, me limpar, para depois eu encontrar alguém. Que antes de eu ter alguém na minha vida, eu tinha que ter o Espírito Santo. E isso foi me completando, foi me enchendo, até que um dia, eu buscando numa quarta-feira o Espírito Santo, e quando o pastor falou assim, por que você está tão desesperada? Você me busca tanto, se eu já estou tão perto de você, se eu já estou aí dentro de você, e você ainda não se deu conta que eu sou contigo. E aquilo dali para mim foi a minha maior alegria, minha maior paz, porque eu tinha certeza que naquele momento eu recebi o Espírito Santo. Foi minha maior alegria da minha vida. E ali naquele momento, meu Criador passou a ser o meu marido. E aí eu comecei a buscar. Naquela busca incessante ali, com sede mesmo, eu falei para Deus, Deus, se eu não tiver o seu Espírito, eu corro o risco de voltar àquela vida, e eu não quero mais aquela vida para mim. Mas eu estava decidido. E aí eu buscando Deus, buscando mesmo com toda a força, Deus falou, eu sou contigo. Agora sim eu sou contigo. E agora, daqui para frente, eu posso te chamar de meu filho. Por fora as pessoas me viam mesmo, mas por dentro eu já tinha certeza, eu já tinha aquela força dentro de mim.
Aí eu comecei a participar das palestras da terapia do amor. Aí veio uma fogueira santa e o meu propósito foi para a minha vida sentimental. E nessa fogueira santa nasceu dentro de mim uma fé. Mas aquela fé que estava dentro de mim, eu falei, agora eu vou escrever como que eu quero a minha esposa. Como que eu quero a pessoa que vai ficar comigo. E eu comecei a escrever, comecei a dar detalhes de como seria essa pessoa. E eu fiz até um desenho, embora eu não saiba desenhar, mas eu fiz um desenho lá. Como que seria essa minha esposa. E eu determinei, eu fui com tudo para o altar. Eu cobrei de Deus, que está escrito, que não é bom que o homem viva só. E aí quando eu desci daquele altar, eu já desci crendo que Deus ia responder a minha oração. Eu já não tinha mais dúvida nenhuma. E eu também fiz a fogueira santa, né? Pelo qual, na época, eu fiz um pedido que Deus viesse colocar na minha vida alguém diferente, no qual não for dos relacionamentos passados, mas alguém que tivesse na fé, que buscasse pelo mesmo Deus que eu estava buscando. E eu me lembro que em uma palestra dessas, foi falar assim, olha para alguém que está do seu lado e fala, Jesus te ama e eu também. Né? E aqui, dali eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei, misericórdia, está amarrado, repreendido. Em nome de Jesus, meu Pai. E essa pessoa que estava do meu lado era ele. Pois é, você só falou Jesus te ama, mas não falou eu também. E o engraçado dessa história é que nós chegamos no mesmo ano na igreja. Só que a gente não sabia, mas depois, com o tempo, a gente foi descobrir que nós chegamos no mesmo ano. E no roteiro de Deus já estava tudo certo, já estava tudo determinado por Deus. A gente não sabia, mas a nossa história já estava escrita por Deus. Porque até que aconteceu que quando eu cheguei na igreja, aquele voto que eu tinha feito com Deus no altar, o que eu tinha escrito lá e a foto que eu tinha feito, quando eu olhei para ela, era a mesma pessoa que eu tinha desenhado. A gente passou a se conhecer melhor, começamos a participar juntos na terapia do amor, até que num certo dia veio o convite, né, que eu fiz o convite, se ela aceitaria namorar comigo, e ela aceitou. E aí nós continuamos a namorar por um tempo, até que nós noivamos, e até que chegou o dia mais esperado, que foi o dia do nosso casamento, no altar. Para mim foi assim, algo que acho que Deus, quando a gente se entrega para Deus, somos seres humanos, a gente não tem a noção de quando a gente se entrega para Deus de verdade, né? Que acho que qualquer mulher, por mais que ela faça assim, eu não quero casar, tenho certeza que lá no fundo ela quer casar, lá no fundo ela quer ser feliz. E é isso que eu buscava, eu queria uma família, eu queria ser feliz, e esse dia foi marcante na nossa vida, foi a felicidade completa, porque já tinha o Espírito Santo, o casamento, a família reunida, o que mais que a gente queria, né? Foi a promessa de Deus, eu vi cumprindo a promessa de Deus ali, quando eu entrei no altar com a minha esposa de noiva, e Deus efetua o querer e o realizar. E da forma que eu descrevi, da forma que eu te descrevi, meu amor, com todas as qualidades, com tudo aquilo que eu pedi a Deus, você não tem dúvida nenhuma que foi a pessoa que me completou. E hoje nós, graças a Deus, nós somos totalmente felizes. Hoje eu agradeço a Deus pela pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Só tenho a agradecer em tudo. As lutas foram grandes, mas a vitória foi certa. E assim como a história dessa pessoa, você também pode desenhar. Você também pode determinar o futuro do seu casamento, o futuro da sua vida amorosa, o futuro da sua família, o futuro daquilo que você tanto tem buscado, tem lutado e até hoje não alcançou. Nesse domingo, no dia 2 de agosto, nós, na oportunidade, vamos consagrar no altar toda a sua família. A sua casa será consagrada a Deus. O que é uma consagração?
é uma apresentação onde realizamos uma unção com óleo, e esse óleo que representa o Espírito Santo, ele vai envolver a sua família. Eu quero convidar você para que você traga seus filhos, familiares, envie esse convite aos amigos e fale. Eu vou estar na Universal nesse domingo, às 9 horas da manhã, porque quando for às 10 horas, o Bispo Macedo, põe aqui a imagem do Monte Sião, ele estará aqui em concordância, em transmissão ao vivo. Ele vai entrar ao vivo ministrando essa bênção. Nós estamos aí há mais de 30 dias falando desse dia, anunciando esse momento especial que ficará marcado na sua vida também, será o encerramento do jejum de Daniel. Nós temos nos consagrado, nos santificado. Você que está acompanhando esse programa, talvez você não entende o que é jejum de Daniel, você não entende o que é Monte Sião, você não entende o que é fogueira santa. Você está ouvindo essas palavras e você fala assim, eu quero ajuda, eu quero mudar, eu quero curar esse vazio do meu coração, eu quero vencer essa dor que eu enfrento na minha vida, eu quero essa nova vida que Deus ele promete. Então você pode estar conosco nessa reunião. Venha. Uma dessas poltronas aqui, que você vê nas imagens, estará reservada para você. Você pode ficar à vontade, ninguém vai perguntar qual é a sua religião, ninguém vai perguntar, pedir informações sobre você. Você pode se identificar ou não. Se você quiser um atendimento pastoral, uma orientação, nós vamos estar antes e após as reuniões ali atendendo. Não importa, minha amiga, há quanto tempo você sofre. Não importa qual o tamanho da sua dor. Eu sei de uma coisa, existe solução para você. Você pode entrar em contato com o nosso SOS Espiritual, o DDD é 011, que aparece no seu vídeo. Nós temos pastores agora, pastores que estão ao vivo, pastores que estão nesse momento na nossa central de atendimento para poder te ajudar, para oferecer a você essa ajuda necessária para que a sua vida venha se levantar. Você não está só, não mais. Anote aí o endereço, tire uma foto desse vídeo, entre em contato, envie uma mensagem de texto. Você não ficará sem resposta. Disso eu tenho certeza. Nós vamos já nos preparar para o momento da oração, mas antes eu queria falar para você do que vai acontecer nesta segunda-feira na nossa catedral. A maior concentração da prosperidade do centro-sul do estado do Paraná, aonde nós temos convocado empresários, trabalhadores e pessoas que desejam vencer na sua vida econômica. Acompanhe esse intervalo de segunda-feira e já voltamos. Jericó era uma boa cidade, mas havia uma fonte e era dela que vinha tudo o que impedia a vida de florescer. Na vida, alguns problemas aparecem em um lugar, mas têm origem em outro. Por isso é preciso ir até a fonte, a raiz do problema. Usando o sal, Deus purificou as águas de Jericó, mostrando que quando a fonte é curada, tudo ao redor pode voltar a florescer. Assim também, não importa quanto desgosto você tem vivido, ao tratar a fonte, uma nova história para você pode começar. Segunda-feira, 10 de agosto, a segunda-feira do fim do desgosto, com a entrega do sal. Às 7 horas, 10 horas, ao meio-dia, 15 horas, 18h30 e das 22 horas às 23h30, na maior palestra de prosperidade do mundo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. Já deixe preparado o seu copo com água, daqui a pouco o momento da oração. Mas antes,
eu quero fazer o convite para você que nesse dia 9 de agosto, na Vila Concórdia, às 3 da tarde, nós vamos ter o nosso evento Unisocial, a Universal ajudando as pessoas. Vamos acompanhar agora uma matéria com a Stephanie e voltaremos já realizando uma oração em seu favor e em favor de toda a sua família. E será aqui, no Ginásio de Esportes Vila Concórdia. No dia 9 de agosto, especialmente às 15 horas da tarde. Onde acontecerá o grande evento do Unisocial. Acompanhe agora as atrações. A banda da FJU, pipoca, algodão doce, kits de doces, recreação infantil, apresentações de danças, doações de roupas, manicure, aferição de pressão, corte de cabelo. E na oportunidade estaremos orando por todas as famílias no Dia dos Pais. Dia 9 de agosto, Unisocial Vila Concórdia. Shalom! E chegamos então nas escadarias do templo. Aqui onde eu estou pisando e todas essas próximas pedras abaixo da escadaria do templo são originais. Aqui nós temos a parte nova, aqui em cima a parte nova, mas toda essa parte aqui são as pedras originais. E está escrito no livro de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Na tradução antiga, em Israel, o povo, quando tinha uma morte, quando tinha uma desgraça, o povo rasgava as suas vestes como uma demonstração de dor. Também havia o rasgar as vestes diante de Deus como uma demonstração de dor, de humilhação diante de Deus. Eu estou me rasgando, eu estou me entregando diante de ti. Mas, nessa passagem, Joel está chamando a atenção do povo porque Deus estava vendo que o povo sim estava rasgando as vestes, mas não estava rasgando o coração. O que isso quer dizer? O povo sim estava vivendo a tradição, porque nós vemos aí que fala que existia, né, a casa do Senhor, existia o templo. Nós vemos aí que fala também que os sacerdotes se entristeceram porque a oferta de libação, a oferta, ela parou de ter oferta, não tinha a oferta. Então nós vemos que existia sim o templo e que o povo traziam ainda as suas ofertas até que veio a praga. Com a praga não tinha mais grãos, não tinha mais azeite, não tinha mais o vinho, não tinha mais como trazer a oferta para a casa do Senhor. Então nós vemos que o culto, a tradição, a vida religiosa, o povo continuava cumprindo no templo. Existiam os sacerdotes, existiam os anciãos que tinham, né, ali fala para chorar entre o altar, então existia todo o trabalho religioso. Então primeiro toca a trombeta, chama o povo vem diante de Deus. O povo tinha que se arrepender, o povo tinha que deixar de cumprir as suas obrigações religiosas, de rasgar as vestes, cumprir a obrigação religiosa, era rasgar a veste. Era que eles faziam as coisas para os outros verem, eles faziam o que os outros podiam ver, eles rasgavam a veste diante das pessoas.
Mas quando Deus observava eles, Deus não via aquela sinceridade de coração. E então eles tinham que, quando foram convocados aqui diante do templo, eles tinham que então rasgar o coração. Que significa? Realmente tem que haver a sinceridade. A partir do momento que há a sinceridade, então há a verdadeira oração, então há realmente o rasgar o seu coração. Você não tem que esconder, você não tem que priorizar a sua posição, você não tem que priorizar o seu título, você não tem que priorizar se você está cumprindo as suas tarefas religiosas, você não tem que pensar no que as pessoas estão vendo, você tem que priorizar o que Deus está vendo. Deus vê a alma, Deus vê o coração. O shofar está tocando, a campanha de Israel é o shofar tocando. Você está ouvindo essa mensagem agora? Então você está recebendo a mensagem, você está sendo convocado. Agora está nas suas mãos rasgar não somente as suas vestes, mas sim o seu coração. Nos vemos aqui, nas escadarias do templo, no Monte Sião, em Jerusalém. Litraud. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por todas as famílias. Visita esse filho, visita agora esse irmão, esse pai, esse parente. Entra nessa casa, meu Pai. Toca nessa pessoa depressiva, angustiada, que ela está nesse momento tomando vários remédios. Nesse momento ela está se consultando com psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Essa pessoa já não sabe mais o que fazer, Senhor, para conseguir acabar com a sua dor. Então, meu Deus, vai de encontro a ela nesse momento e ajuda essa senhora que está no hospital, ajuda esse rapaz que está na prisão, ajuda essa família que está desesperada, precisando de um socorro, que não tem nada na mesa para comer, essa pessoa que a geladeira está vazia, essa pessoa, Espírito Santo, que o dinheiro acabou, as contas estão chegando, só o Senhor pode restaurar a vida dela. Por isso eu te peço, consagra esta água e no momento que essa pessoa beber, ela tenha forças para se levantar e mudar a sua situação. É o que eu determino e abençoo pela fé no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Beba da água e sejam todos abençoados. A nossa catedral está localizada na Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Em especial, nesse domingo, às 9 horas da manhã, onde estaremos determinando a sua vitória. E nessa segunda-feira, em todos os horários que aparecem no seu vídeo, em especial às 19h30. Até lá. 2 vezes por ano, ao longo destes 49 anos de Igreja Universal, a Fogueira Santa de Israel tem sido o período de maior entrega. A bênção das bênçãos, ela receba o teu Espírito. Desça o Espírito do Altíssimo sobre todos os que creem agora. E também dos maiores testemunhos. A cada edição, um lugar, uma inspiração, uma história de fé. Lugares sagrados do passado, que durante toda essa caminhada têm sido locais da manifestação da fé que transforma e do poder de Deus. E desta vez, o Monte Sião, onde Deus prometeu dar livramento ao seu povo, é o lugar apontado pelo Espírito de Deus para que vidas que anseiam por uma nova chance alcancem verdadeira transformação pela entrega total e completa. Neste mês de julho, participe da Fogueira Santa no Monte Sião, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal.